Olá, tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. E hoje o tema é o Estado em Émile Durkheim. O grande objetivo dessa aula é entender os conceitos de Estado em Durkheim, esse importante teórico da Sociologia. Vem comigo? O Estado opera com a moral da sociedade? Como é que será que para Durkheim o Estado é operacionalizado? Como é que essa instituição social atua para Durkheim? Vamos compreender? Segundo a sociologia científica de Durkheim, aquela sociologia funcionalista, procurando compreender de fato as funções das instituições sociais para a coesão social entre os indivíduos, o objetivo é entender como a sociedade se mantém unida. E a palavra-chave para ele é coesão social. Essa questão é fundamental. Coesão. O Estado tem que manter a coesão entre os indivíduos de determinada sociedade, certo? Então, a coesão é o compartilhamento de ideias, valores e crenças dentro de um grupo. É muito próximo da questão cultural. Quando os pensamentos, a unidade, ela se mantém bastante próxima. E aquilo se torna forte, coeso e há um grau de desenvolvimento. Esse compartilhamento promove relações de interdependência entre os indivíduos. Essa palavra também é fundamental. Ou seja, para ele, a relação social também é uma relação em que um indivíduo vai depender do outro. E essa interdependência faz com que haja uma coesão, pois a coesão ela necessita de que o ser humano ele tenha no outro também uma função. E essas funções distintas, unidas, dá um todo que ele vai chamar de coesão. A integração entre os indivíduos é definida por Durkheim como solidariedade social. Vocês viram lá no primeiro ano, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, e nas sociedades contemporâneas a gente pensa muito na ideia da organicidade, de uma solidariedade mais voltada a essa interdependência. E que é papel do Estado, fundamental manter essa coesão. Legal? Vamos lá? O que promove a coesão social é a solidariedade. Na visão de Durkheim, são as normas morais de uma sociedade. Estas normas ou regras são passadas às pessoas por meio da socialização. Ou seja, pessoal, também retomando um pouco aqueles conhecimentos básicos, a socialização ela é primária ou secundária. Socialização primária seria a família, um grau de maior afetividade. E a socialização secundária são outros grupos e instituições por qual nós passamos. Como, por exemplo, a escola, o trabalho, o transporte, a saúde e assim por diante. Mas todas elas há esse grau de ser solidário. É um grau de interdependência. Ah, mas aí me pergunta, mas aí, professor, mas como é que eu sou solidário? Como é que é a interdependência? Ela pode ser direta ou indireta, quando você entra no ônibus, por exemplo, o motorista do ônibus é solidário com você. Porque ele está te transportando com os cuidados devidos. E você é solidário com ele porque está contribuindo na passagem daquele ônibus. O Estado é solidário com você, que ele te fornece um transporte público, mas você é solidário com o Estado porque você contribui também, certo? O professor com o aluno, o que seria do professor sem o aluno? O que seria do aluno sem o professor? Não há um grau de solidariedade, de interdependência aí, pessoal? Não tem um Estado mediando a educação? Independente de ser escola pública ou privada? Não é interessante? Isso não traz coesão social? O conhecimento não é uma base, educação básica, o conhecimento básico para uma ideia de coesão social? Legal, né? A socialização ocorre por meio das instituições sociais. Palavrinha-chave para Durkheim. As instituições, todas aquelas organizações, aqueles organismos por qual nós passamos obrigatoriamente, que são regrados, que são totalmente criteriosos e que fazem com que nós nos desenvolvemos enquanto cidadãos. Que são centrais nessa análise durkheimiana. Uma das instituições é o Estado. Talvez uma das principais instituições seja o Estado, a instituição política, regradora, normatizadora também de outras demais instituições. Legal, pessoal? Funções do Estado. O Estado é, para Durkheim, uma instituição entre tantas, como a família, como a escola, como o trabalho, como o transporte, como a saúde, como o lazer e tantas outras, que se destina
a manter a ordem social e organizar os interesses coletivos. E a sociedade moderna industrial é marcada por uma intensa diferenciação. Veja que legal. Não há uma moral unificadora que garanta comportamentos regulares, como nas sociedades mais simples, para Durkheim. Exemplo, as sociedades camponesas. Isso é muito interessante, pessoal, porque quando a gente fala em Estado moderno, que nós vimos aí no primeiro trimestre, a gente fala de um Estado que ele tem uma lógica, né, de interdependência e de coesão. Ele parte de um princípio, entre os maiorias dos Estados modernos, parte de um princípio regulador, de um princípio constitucional, como as repúblicas, por exemplo, são altamente constitucionais. O Brasil temos aí hoje a nossa 8ª Constituição, né, a de 88, que nos regulariza e que tenta manter essa coesão, né, e essa interdependência entre os indivíduos. Sendo que no trabalho, por exemplo, talvez seja um dos maiores graus, uma das grandes instituições de Estado também, que mantém essa coesão e essa interdependência. Certo, pessoal? Coisas diferentes de épocas passadas, onde ele vai chamar de solidariedade mecânica, que era muito mais voltada aos individualismos, né, digamos assim. Uma menor interdependência, já que você não tinha tantas funções sociais em que tornasse dependente um homem ou outro. Existia muito, então, os interesses próprios, né? Como, por exemplo, a monocultura, né? A cultura única de alguns tipos de colheita, a subsistência, né? As pessoas viviam para a subsistência, não tanto para subsistir o outro, mas para se autossubsistir, né? Então eram situações onde era um grande individualismo. A locomoção a pessoa tinha que fazer por si só, não havia transporte, né, como hoje. Então, pense bem, o sujeito era muito mais individual nas suas relações. Hoje, nós somos muito mais coletivos. E nós compreendemos e precisamos muito mais dessa coletividade, até para o nosso desenvolvimento. Por isso, a interdependência e a ideia de coesão. Muito interessante isso, muito bacana, né, turma? Vamos para a nossa primeira atividade, então? O indivíduo é chamado pelo Estado para a existência moral, sendo necessária uma organização que lhe faça lembrar e que o obrigue a respeitá-lo através da disciplina moral. Quais são as funções do Estado na nossa sociedade? Cite exemplos. Veja que questão bacana. Ela parece um pouco complexa quando se vê essas palavras mais rebuscadas, né? Entretanto, nada mais está querendo dizer aqui que o que você consegue enxergar, quais são as funções de fato, né, dentro do método funcionalista de Durkheim, quais funções que o Estado exerce na nossa sociedade para que nós mantemos essa ideia de coesão e de interdependências entre os indivíduos. Tempinho para vocês fazerem. Até mais.
E aí, pensaram nessa? Conseguiram citar os exemplos? Vamos, então, ao modelo de resposta? Sua resposta, ela deve assinalar que o Estado é um organizador da vida social e, através dessa instituição, que se aplicam as leis na sociedade. Como exemplos, podemos citar as regras do direito, as diretrizes públicas, os serviços sociais como a saúde, a educação, a segurança pública e tantos outros. Muito legal, tranquila, né? Interessantíssima essa questão. Vamos dar sequência? Dentro ainda das funções do Estado. Para Durkheim, o direito funciona de modo restitutivo, ou seja, visa corrigir, reformar a conduta individual. O direito é uma outra das grandes funções do Estado, né? A ideia da justiça, tão clamada e tão importante, né? E tão soberana dentro de uma sociedade democrática. E funcionar de modo restitutivo é se restituir, é se regenerar. Quer dizer, o direito ele funciona de modo a tornar o indivíduo melhor. O Estado possui as funções de proteger e promover o indivíduo. A ideia da segurança é uma ideia importante. O Estado como um grande mediador dessa segurança, né? Já imaginaram uma sociedade sem Estado? Como é complicado? Tem seriados na TV aí interessantíssimos que mostram, né? São ficções, mas mostram uma sociedade sem Estado. E como é que funciona uma sociedade sem Estado? Quem que é o grande inimigo do ser humano, na verdade? Uma sociedade sem Estado, nós nos tornamos lobos, né? O homem é o lobo do homem, né? Thomas Hobbes coloca isso no modelo do Estado absolutista. Porque quando não há um Estado que gerencia a nossa segurança, os nossos interesses, nós nos tornamos muito mais promissores aos erros, né? Já que não temos quem nos pune, quem nos vigie. Então a vigilância, mesmo um pensamento bem Foucaultiano mesmo, a vigilância, essa ideia de punição, de controle, são garantias básicas também que o Estado tem. Ele tem que ser vigiador, ele tem que ser um pouco, né, entre aspas, um pouco protetor no sentido também de, mesmo que seja pelo uso da força, uma maneira legítima de Estado, né, trazer então a coesão, a unidade de integração social. E promover esse indivíduo, né, dentro das instituições para que galgue, né, dentro, né, dos seus também caminhos, né, méritos em que o Estado está contribuindo. E promover a coesão social. Essa coesão é a ideia da unidade, então, a ideia de interdependência, a palavra-chave. Coesão. Tem que trazer, pelo regramento, né, pelas normatizações, que são passíveis de todas as instituições, o ser humano ele tem que estar coeso. E quando se fala em coesão, turma, e quando se fala em direito, a gente fala em igualdade. Né? Já viram o símbolo da justiça, né? Cega, surda e muda, né? Você pode ver que a boca é bem pequenininha, os olhos vedados, né? O ouvido também, só um buraquinho, né? Porque ela não pode estar ouvindo, vendo e falando para além daquilo que seja justo, sem nenhum tipo de privilégios. Né? E a coesão social de uma sociedade desenvolvida, ela vai muito na ideia da equidade, não de privilégios a grupos, né? Ou a qualquer outro tipo de situação. E a coesão é uma função de promoção do Estado. Maravilha? Vamos lá? Para Durkheim, o Estado vai além de um agente de poder, pois tornou-se um agente moral. Veja que legal. Que desempenha funções que vão além das questões políticas. A manutenção da moralidade, da ética social. Ele cumpre com seu papel de organizador da vida social, defensor de liberdades individuais, sendo veículo promotor de justiça social. Então, justiça, muito para além do poder, apesar de ter poder, claramente, como a gente também já estudou em Weber isso, né? A ideia de poder, uma ideia então de fazer o outro se mover, de coagir de uma forma ou outra. O Estado tem essa função, sim, mas até para além dessa questão de poder, o Estado tem uma questão de moralidade, de tornar o sujeito moral, de mostrar o que é certo e fazer cumprir aquilo que é certo. Essa é uma função bacana do Estado. A coesão, a unidade, a integração, ela vem de uma moralidade. Não poderia vir de uma imoralidade, né? Ela tem que vir de uma questão moral, de uma questão ética. Um princípio básico entre as relações sociais. Bacana? Para Durkheim, o Estado vai além de um agente de poder. O Estado regula e protege o indivíduo, atuando no sentido de regular a sociedade.
Isto garantiria, na visão do autor, o exercício das liberdades individuais e de expressão. Veja que bacana, ele regula e protege o indivíduo, atuando no sentido de regular a sociedade. Essa regulação social que o Estado faz em todas, né, as demais instituições, ela garante o exercício das liberdades individuais e da liberdade de expressão. Né? Se pense mesmo nos ambientes hoje educacionais, por exemplo. A gente tem ambientes cada vez mais críticos, no sentido de estar sendo promovido a possibilidade também de um diálogo. Não é, o conhecimento ele não vem verticalizado, ele é horizontalizado. Né? E são funções que o Estado vai se readequando. Veja aí funções como a saúde, né? Veja a Covid agora, essa fatalidade dessa pandemia. Mas veja como foi racional e como foi moral as ações do Estado em relação à faixa etária, em relação, né, à distribuição, em relação a não ter privilégios, né, a tentar tornar uniforme as questões. Então a gente vai vendo isso em vários e vários aspectos da vida. Né? Então é uma questão racional de uniformidade que traz também essa coesão. Vamos a mais uma atividade? Vem comigo? O que vai determinar o tipo de Estado é a maneira como ele se comunica com a sociedade. Quanto maior a comunicação entre Estado e sociedade, através dos grupos secundários, se estará mais próximo de uma democracia. Quais são as formas de comunicação entre o Estado e a sociedade? Cita exemplos? Então ele está falando de grupos secundários, né, do trabalho, da escola, do transporte, né, são os grupos em que a gente vai para além do ambiente familiar. E a questão é como é que você consegue vislumbrar que o Estado se comunica com você. Né? Pense no seu dia a dia. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o Estado está ali. Você vai acordar em tal horário, você vai dormir em tal horário dependendo da locomoção que você vai fazer, o transporte que você vai ter que ir, o ambiente que você vai. Você vai para a escola, depois vai para trabalhar, você vai para a escola, vai para casa, você vai para a escola, vai para o shopping, para a academia, você vai para a escola e vai para outro curso de línguas, de música. Enfim, o teu dia a dia está controlado por essas relações de grupos primários, depois totalmente secundários. Né? E como é que o Estado se comunica com você? Como é que é essa questão aí? Cita exemplos, um tempinho para vocês. Beleza?
E aí? Pensaram? Bem tranquila essa questão, hein? Ela parece um pouquinho mais complexa, mas ela é bem de boa. Vamos à resposta? Sua resposta deve assinalar que quanto maior a comunicação com a sociedade, mais o Estado é democrático. São variadas as formas de comunicação com a sociedade, tais como as redes sociais, cada vez mais existentes, né? Prestação de contas, discursos políticos, audiências públicas, né? Outras tantas formas de propaganda, né, pessoal, que a gente tem dentro aí do ônibus, da rua, de TV, de rádio, de formas de redes sociais de maneira geral, né, jornais, revistas, até mesmo, né, ambientes informais aí como amigos, né, grupos, família, e as informações elas vão daí por diante. Legal? Maravilha, pessoal. Vamos lá? Então hoje entendemos como, para Durkheim, o Estado é uma instituição social responsável por organizar a vida social. Bacana? Agradeço demais a atenção de vocês, um forte abraço, até a próxima.